Meu nome é Eliana Baraldi, eu sou formada e tenho mestrado pela Universidade de São Paulo, meu mestrado é em Direito Internacional. Eu sou membro da Comissão de Arbitragem da CCI no Brasil e vice-presidente do Comitê de Arbitragem da International Association of Defense Counsel. Hoje nós vamos conversar sobre a prova testemunhal no procedimento arbitral. Antes de começarmos, é importante termos em mente que a Lei 9.307 de 96, a nossa lei de arbitragem, não estabelece um procedimento padrão para a produção de prova, como ocorre no Código de Processo Civil. Diferentemente disso, a lei de arbitragem prevê a flexibilidade do procedimento arbitral. O artigo 21 da lei prevê que cabe às partes estabelecerem as regras do procedimento, já na Convenção de Arbitragem. Essa flexibilidade também diz respeito à produção das provas e traz como enorme benefício um espectro de produção muito mais amplo do que o do processo civil brasileiro. O que significa isso? Significa que o Tribunal Arbitral poderá determinar a produção da prova, inclusive de ofício, isso está no artigo 22, porém desde que respeite os princípios do artigo 21, parágrafo 2º, também da Lei de Arbitragem, que são o contraditório, a igualdade das partes, a imparcialidade do árbitro e o livre convencimento. Os senhores sabem que o árbitro é o profissional de confiança das partes, isso está no artigo 13. E no artigo 18 está dito que o árbitro é o juiz de fato e de direito, inclusive para o fim de indeferir as provas que reputar desnecessárias ou inúteis. A esse respeito, há que se mencionar que há diversas anulatórias de sentenças arbitrais que têm por fundamento um suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas pelo tribunal arbitral, mas são muito poucos os casos em que se anulou efetivamente uma sentença arbitral por esse fundamento. Em princípio, os meios de prova permitidos num procedimento arbitral são exatamente os mesmos previstos para os processos judiciais. O que muda é que, com a flexibilidade sobre a qual nós estamos falando aqui hoje, em relação às provas na arbitragem, o momento e a forma da sua produção podem se adequar facilmente às peculiaridades de cada caso. O que essa flexibilidade importa especificamente na oitiva das testemunhas? Basicamente, permite-se a permeabilidade em relação às regras internacionais e, por consequência, uma produção de prova muito mais útil, mais célere e mais eficaz. Mesmo nas arbitragens domésticas, as perguntas sempre foram feitas diretamente às testemunhas e aos representantes legais das partes. As audiências são gravadas, os trabalhos são degravados, transcritos e se tornam um documento integrante do procedimento arbitral. Na arbitragem não há limite para o número de testemunhas, mas evidentemente não é toda testemunha arrolada que virá a ser ouvida. Para se assegurarem de que não serão produzidas provas inúteis, os tribunais arbitrais costumam exigir que as partes indiquem precisamente o objeto de cada testemunho e a pertinência de cada um em relação às questões controvertidas. Numa arbitragem pode haver oitiva de testemunhas fáticas e também de testemunhas técnicas. O que é um testemunho técnico? O testemunho técnico pode ser dado por um parecerista que tenha produzido um documento que tenha servido de base à alegação da parte, seja ele um parecerista jurídico ou um especialista na matéria de fundo, como, por exemplo, um engenheiro ou um contador. Pode haver a apresentação prévia de testemunhos escritos, são os chamados written statements. Os written statements são mais comuns em relação às testemunhas técnicas, que na arbitragem nós chamamos de expert witnesses. Mas também pode-se exigir os written statements sobre as testemunhas fáticas. Qual o objetivo dos written statements? É evitar a surpresa à parte contrária, é antecipar o conteúdo, o objeto do testemunho, para que a contraparte possa se preparar devidamente para o exercício do contraditório e tornar a prova, assim, mais útil. Essa é a regra da não surpresa, esse é um sólido pilar na arbitragem internacional. Sua quebra enseja nulidade das sentenças arbitrais em diversas jurisdições, como por exemplo na Suíça, no Reino Unido e no Brasil. Então, em relação
a oitiva das testemunhas técnicas, há também a possibilidade de uma acariação ou de uma oitiva conjunta. O que significa isso? O tribunal reúne as testemunhas técnicas ou os pareceristas de ambas as partes, eventualmente até mesmo o perito do tribunal arbitral, se houver, e essa oitiva conjunta acaba promovendo um maior esclarecimento das questões controversas. Esse é o chamado hot tubbing. O tribunal arbitral, claro, coordena as perguntas, pode estabelecer tempo, uma ordem para as respostas, ou fixar os pontos a serem abordados pelos profissionais que participarão do hot tubbing. Acho que essas são, em suma, as peculiaridades mais importantes da oitiva das testemunhas na arbitragem. Vamos encaminhar, então, para as nossas conclusões. Para aqueles que estão familiarizados com o sistema de produção de prova no processo civil brasileiro, creio que tenha sido possível verificar que na arbitragem há uma possibilidade muito maior de se explorar a prova oral e de se exercer o contraditório em relação às informações fornecidas ao tribunal arbitral. Assim, a possibilidade de amplo espectro de produção de prova, e especialmente a prova testemunhal, deve ser levada em consideração pelo operador do direito já na fase de estruturação de um contrato, pois a natureza desse contrato pode indicar que surgirá um determinado tipo de controvérsia ou pode indicar que a arbitragem será a forma mais adequada para a solução daquela controvérsia. Se essa for a hipótese, o operador do direito deverá incluir nesse contrato uma cláusula compromissória. Muito obrigada.